Provavelmente quem está me ouvindo agora tem um teclado bem aí por perto. Mas alguém já parou para pensar por que ele tem essa organização toda esquisita? Hoje a gente vai desvendar o segredo por trás do famoso layout QWERTY. Pois é, por que não simplesmente em ordem alfabética? Seria o mais lógico, não é? Olhando assim, parece um verdadeiro caos. Só que essa bagunça, na verdade, não tem nada de aleatória. Ela é o resultado de uma história bem surpreendente, que envolve engenharia, estratégia de mercado e o mais incrível de tudo, a força do nosso hábito. Bom, tem aquele mito famoso, né? Que o QWERTY foi criado de propósito para a gente digitar mais devagar. É uma história que pega fácil, mas a verdade é bem mais interessante e engenhosa que isso. Para a gente encontrar a resposta de verdade, não adianta olhar para os computadores de hoje. A gente precisa voltar no tempo. Lá para o século XIX, quando cada letra digitada era um pequeno e barulhento evento mecânico. Pensa nisso aqui. Zero eletrônica, só metal. Cada tecla que se apertava movia um bracinho de metal, uma haste, que ia lá e batia no papel. Uma ideia genial, claro, mas que escondia um problema mecânico que quase acabou com a invenção inteira. O problema era bem simples, na verdade: velocidade. Um datilógrafo muito rápido, usando um teclado alfabético, tentava escrever letras que ficavam lado a lado, e as hastes de metal, por estarem muito próximas, simplesmente batiam uma na outra. O resultado? Um verdadeiro engavetamento de metal que travava a máquina e, claro, acabava com a paciência de qualquer um. E foi aí que o inventor, o Showless, teve a grande sacada. Ele percebeu que o problema não era a pessoa ser rápida demais. O problema era a máquina não ser inteligente o suficiente. A solução, então, não era frear o datilógrafo, mas sim reorganizar as peças para que o fluxo da digitação fosse contínuo. Então, esquece essa história de velocidade. A grande obsessão era a confiabilidade. A meta era uma só: criar uma máquina que simplesmente não travasse. A digitação rápida seria uma consequência natural dessa fluidez, e não um problema a ser resolvido. E foi assim que nasceu o QWERTY. Foi um estudo quase cirúrgico, sabe? Pares de letras muito comuns em inglês, tipo TH, foram separados para evitar as colisões. A digitação foi distribuída para que houvesse uma alternância entre as mãos. E olha que curioso, o layout foi pensado até para os operadores de telégrafo, que era um mercado super importante na época. Cada detalhe ali tinha um porquê. Ok, a solução técnica foi inteligente, a gente já entendeu. Mas existiam outras soluções também. Por que de todas as opções foi justamente o QWERTY que acabou dominando o mundo? Bom, a resposta para isso não está mais na engenharia, está nos negócios. O pulo do gato foi a parceria com a gigante Remington. Eles não venderam só máquinas, eles criaram todo um ecossistema. Começaram a oferecer cursos de datilografia que formaram uma geração inteira de profissionais treinados exclusivamente no layout QWERTY. E aí a lógica é simples: quem aprendia QWERTY queria uma máquina QWERTY, uma jogada de mestre. E isso acabou criando o que os economistas chamam de lock-in. Pensa bem, as escolas ensinavam QWERTY, então as empresas precisavam de máquinas QWERTY para contratar essa mão de obra. Era um ciclo que se alimentava sozinho. Mudar de padrão se tornou caro e sinceramente impraticável. O QWERTY não era mais só uma opção, era o sistema. Mas o fato de um padrão se estabelecer não quer dizer que ele seja o melhor, né? E, de fato, um desafiante muito superior estava prestes a aparecer. Lá nos anos 30, um cara chamado August Dvorak olhou para o QWERTY e pensou: espera aí, o problema mecânico já não existe mais, agora o foco tem que ser nas pessoas. Ele redesenhou o teclado do zero, colocando as letras mais usadas exatamente onde os dedos ficam em repouso, na chamada linha do meio. A meta era uma só: pura eficiência humana. E a diferença é absurda. Alguns estudos chegaram a calcular que, num dia de trabalho, os dedos viajam quilômetros no teclado QWERTY. Com o Dvorak, essa distância despenca. Isso significa menos movimento, menos cansaço e até menos risco de lesões. Era, em todos os sentidos, um design superior. A grande prova disso veio com o estudo da Marinha dos Estados Unidos, que concluiu o seguinte: treinar alguém em Dvorak era muito mais rápido e os resultados eram muito melhores. Os dados não mentiam. O Dvorak era superior. Parecia que o jogo ia virar. Mas então, por que o teclado que a gente está olhando agora é um keyword? Se o problema mecânico sumiu e uma alternativa comprovadamente melhor existe há quase um século, o que é que nos prende tanto ao passado? A resposta é que o tal do lock-in deixou de ser tecnológico e passou a ser humano.
A gente está falando de bilhões de cérebros com memória muscular QWERTY. É todo o ecossistema de software e hardware do planeta construído em cima disso. O custo para mudar tudo, para reaprender, é simplesmente colossal. E aí que vem o grande paradoxo. Hoje em dia, a porta da cela não está mais trancada. Qualquer pessoa pode mudar o layout do teclado para Dvorak no computador ou no celular com alguns poucos cliques. Mas quase ninguém se dá ao trabalho. A inércia sempre vence. Então, no fim das contas, qual é a grande lição que esse teclado na nossa frente nos ensina todos os dias? Resumindo a história toda, o que o Word não venceu porque era o melhor, venceu porque chegou primeiro e se espalhou de forma inteligente. Nós usamos uma solução do século XIX para um problema que não existe mais, tudo por causa da força avassaladora do hábito e da história. E isso nos deixa com um pensamento final. A história do QWERTY é muito mais do que só sobre teclados. Ela mostra que, muitas vezes, aquilo que a gente considera normal ou padrão é só o resultado de um acidente histórico. Fica a pergunta no ar: que outras tecnologias ou sistemas que usamos todos os dias são, na verdade, os QWERTYs das suas áreas?